Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na sua palavra que é viva e eficaz de dia e de noite. Jó, quando ali estava segundo os seus amigos que procuravam onde ele havia de estar errando diante do Senhor, do qual depois daqueles debates, Deus vê sinceridade em Jó, retidão, do qual reconhece que o conhecia muito pouco, e através do exercício constante da fé naquele monte de cinza, no caquinho de telha, vendo o quão o ser humano é pequeno diante de Deus, do qual ele faz questão de nos rebaixar para compreender que o menor, aquele que é menor, ele é grande no reino dos céus. Aquele veio para servir e não ser servido. Da qual Jó disse: o homem que está em trevas, ele não consegue ter argumentos diante de Deus para compreender esta palavra. Jesus, quando dizia ali que eles não podiam beber daqueles cálices, eles disseram: podemos. Podemos não é argumento, né? Afirmaram algo de que não conheciam, porque se Jesus é a primícia da ressurreição, somente ele poderia beber, da qual ele disse: após mim, todo aquele que me confessar, todo aquele que negar e carregar a sua cruz também beberá. Mas a sua resposta não houve argumentos, onde a palavra nos diz palavras vãs, palavras que não têm poder, palavras que não têm peso real algum, não se alcança a justificação. Só há um que nos justifica, que nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ainda que não tenha palavras, ainda que não tenha argumentos, mas nós depositamos a confiança nele. Mas Deus quer que, através do exercício constante, alcançamos o discernimento, que tenhamos argumento, como a oração é uma própria defesa. Assim como Davi confessa no Salmo 51, ele faz uma defesa diante do Senhor, que é um filho bastardo desde o nascimento, cometido em iniquidade. Me purifica como um isopo, não retires de mim o seu Espírito Santo. Ele faz uma defesa diante de Deus, e Deus lhe condena em alguns aspectos, porque daquilo que certamente semeares, colherás. Houve consequências, aquilo que ele fez em oculto, Israel todo veio a saber, mas Deus ainda usou da sua infinita misericórdia e benignidade. O seu nome ainda estava escrito no livro da vida, porque Deus usou da sua misericórdia. Mas sabemos que o homem segundo o coração de Deus, do qual a Bíblia fala, exceto no caso de Urias, nem sempre foi o elo da perfeição, porque só há um. Deus, o homem sempre se tropeça em algum ponto, assim como ele fez um censo, do qual não era para fazer, assim como ele confessa no Salmo, faz ali a confissão, mas a Bíblia diz que depois que acabou o luto de Davi, ele trouxe aquela mulher para dentro de casa. Deus entristeceu muito com isso, mas mesmo assim Deus foi para com ele, do qual o próprio Deus diz que o ser humano que anda segundo a carne, ele é pecador, desde o seu nascimento. Por isso devemos jamais confiar em meros mortais, devemos jamais confiar em motivação própria de um coração enganoso, mas sim estar segundo aquele que é o Espírito reto,
aquele que nos ensina a ser direcionado, aquele que intercede por nós, aquele que não tosqueneja, porque maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que se apoia em entendimento de próprios olhos e não persevera segundo o Espírito. Assim como Jó disse, o homem que está segundo a carne, segundo a própria treva, ele não consegue nem fazer a sua defesa diante do Senhor. Porque temos que preocupar da qual ele galardoa segundo as próprias obras. E aquele que não resiste ao tentador está sujeito, quando ele o acusa, está sujeito de estar rumo à condenação, porque as suas obras não são justas. Mas segundo aquele que nos justifica, ele nos defende do vil tentador, ainda que tropeçamos em algum ponto. Lembrai-vos de Paulo, havia um espinho na carne, do qual o Satanás o esbofetava constantemente, e ele pedia que lhe fosse retirado. E Jesus disse, é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo, a minha graça te basta. E assim perseveramos, não depositamos a confiança em coração enganoso, mas sim segundo o coração guardado em Cristo, uma mente em Cristo, do qual o Espírito Santo nos ensina a orar, a fazer a oração segundo a palavra, onde nós fazemos a nossa defesa diante daquele que nos acusa e somos justificados segundo aquele que é o elo da perfeição, que alcançou a justificação através do Pai, do qual aqueles que o acusavam não puderam condenar, porque o Pai a Bíblia diz que ele ria lá do alto daqueles que o zombavam e o acusavam, porque o Pai o justificou, porque ele disse, não me justifico, aquele que busca honra e glórias de homens, nada é. O Pai o justificou segundo as obras de justiça, ele é justo, o tissadique, o elo da perfeição. E aquele é onde, através do Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que da qual Pedro o negou, ele disse, sobre esta rocha, Pedro, edificarei a minha igreja. E ele o justificou. E assim ele disse, tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. E assim ele perseverou, segundo o Espírito lhe direcionava, e as palavras eram acompanhadas do poder, palavras das quais há poder, não são meramente palavras humanas destituídas de sabedoria. Por isso, orai sempre em espírito, que está pronto e preparado para toda boa obra, aquele que nos defende do vil tentador. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.